noite, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, um programa que foi sucesso no rádio, agora nas lives através do Instagram, @AntônioTilemon. Aqui a gente focaliza de tudo, futebol, música, entretenimento, política, todo e qualquer assunto, diferentemente lá da Rádio Metrópole e da Rádio Tudo FM, onde as pautas eram sempre esportivas. Mas aqui a gente também tem as pautas esportivas, né? E hoje eu vou trazer o meu querido companheiro Branco Almeida, que já esteve comigo algumas vezes nas duas emissoras em que o programa era apresentado. É uma pessoa que conhece a Vitória profundamente. Essa semana será o segundo entrevistado rubro-negro, né? Que teve o Edmilson Ferreira anteontem. E hoje o meu querido Branco Almeida. A intenção dessas lives, assim, com relação a esse tema, o que esperar do Vitória 2021, é ouvir de pessoas que são realmente muito ligadas ao dia a dia do clube, né? Seja como torcedores ou profissionais, para a gente tentar medir o que é que se pode esperar. Por exemplo, eu trouxe o ex-conselheiro Sérgio Ricardo Miranda Papão, que deu uma bela live, no meu entendimento, sobre os problemas do Bahia, né? Vou tentar achar um profissional de imprensa que não seja tão doente assim, né? Para que a gente possa fazer uma live mais, digamos assim, mais justa, mais de acordo com os fatos realmente, né? Mas bem, como eu digo, o Branco Almeida é um ferrenho torcedor do Vitória, mas eu nunca vi Branco, sinceramente. Aqui não é fazendo média, não, que não há necessidade disso. Eu nunca vi Branco passar os pés pelas mãos, assim, misturar as coisas e eu acho Branco muito consciente das coisas, como Edmilson também é, né? Por isso que eu escolhi os dois, para a gente ter uma noção mais exata do que se pode esperar do Vitória. O Vitória já está há 3 anos, né? 2 ou 3 anos na Série B. Foi de... 3 anos, vai para o terceiro. Vai começar o 19, 20, 21. Vai para o terceiro. É o terceiro ano na Série B, né? Então é preciso que a gente se preocupe um pouquinho, porque eu, por exemplo, nunca fui um torcedor do Bahia de querer a desgraça, me perdoe esse termo, ou a miséria do Vitória. Eu acho que isso é de uma estupidez, de uma ignorância. E no sentido contrário também. Porque o nosso futebol depende dos dois. Não tem jeito. Não tem jeito. E o fracasso de um pode, inclusive, influenciar no fracasso futuro do outro. Esse negócio de ficar de sardinha, de vitória, isso não... Eu acho que o torcedor tem todo o direito de fazer, mas eu nunca gostei disso. Nunca gostei disso. Acho que a gente precisa respeitar os nossos clubes, né? E ter opiniões sensatas no momento que está dando uma opinião. Então, meu querido Branco, eu poderia começar justamente com essa pergunta, mas acho que não seria para agora. Eu acho que seria melhor você me dizer primeiro, claro que a grande maioria que está assistindo aqui agora já lhe conhece, mas para aqueles que porventura não lhe conheçam, e sempre existem aqueles que não conhecem nem Tilemon também, né? Quem é Branco Almeida? Como começou Branco Almeida a fazer futebol? Como começou Branco Almeida com essa paixão desenfreada pelo Vitória? Boa noite, Branco. Eu vou saudar, como eu costumo normalmente fazer com os meus seguidores. Olá, nação rubro-negra. Aqui é Branco Almeida. Hoje é quarta-feira e eu estou no Papo com Tilé. Estou importante. Estou no Papo com Tilé. Tilemon é uma figura fantástica, uma pessoa que eu quero muito bem. Aprendi a ter muito carinho, respeitar, porque Tilemon é nada mais, nada menos, conhecido no meio, torcedor, para vocês se situarem, como o Integridade. O cara que leva um alcunha desse é forte, né? É forte. Então, é um orgulho, Tilé, estar mais uma vez aqui com você. Coisa ladrão, né? Mas não é o caso. Como diria o Rui Botelho, leva o carro. Leva o carro, como diria o outro, né? Leva o carro. Mas, enfim, é uma satisfação poder estar aqui, falando com o torcedor em geral. Eu vou aproveitar para mostrar como a coisa é diferente aqui. Que, assim, eu vou explicar quem é Branco Almeida, mas eu vou mandar abraço para 2 tricolores, 2 amigos, um seguidor da minha linha de transmissão, que é Pedro Melo, torcedor do Bahia, e Alberto Braga, meu amigo vereador, também ferrenho, torcedor do Bahia. Vou começar assim para mostrar que aqui a coisa é diferente. Por quê? Porque eu sou torcedor do Vitória e exerço a rivalidade. Um dia eu fui radialista e tive postura de radialista, de cronista. Hoje eu tenho postura de torcedor. Então, Branco vem de uma família onde o papai, que já nos deixou há bastante tempo, remou pelo clube, onde o irmão mais velho
jogou na divisão de base. E confesso até que quando criança eu era mais Flamengo do que Vitória. Alguém vai até se assustar, né? Por quê? Porque na época eu sofria mais a influência. O Vitória com todas as dificuldades e a gente sofrendo a influência da Rede Globo e do ziquismo. Né? Eu tenho 51 anos, então eu vi Zico. Mas a partir do momento que eu cresci, me tornei adolescente, entrei em fase adulta, eu abri mão, eu abandonei. Por bairrismo mesmo, porque eu acho que a gente tem que torcer pela nossa terra, pelas nossas coisas, entendeu? Eu acho muito pior o cara torcer para um time de fora do que torcer para o meu rival, por exemplo. Eu acho que a gente tem que prestigiar o que é da terra. E desde 89, eu abri mão disso para única e exclusivamente torcer para o Vitória. E aí é óbvio, o amor aumenta, a intensidade, você se concentra muito mais. E eu sempre gostei de ser participante, de ser atuante, me meti nesse bololô todo, sempre gostei de resenha, sempre ouvi, desde criancinha, sempre ouvi seu Nogueira, seu Djalma, e trato assim por um respeito que eu convivi com eles, né? E outros, Silvio Mendes, você que é um pouco mais jovem do que essa turma, mas começou muito cedo, né? Eu comecei com 16 anos, hoje já tenho 60, então já são 44 anos de comunicação. Renato Lavini começou também com essa idade, tem 50 anos de rádio. Um pouco antes, né? Exatamente. Pois é, então assim, eu Marco Aurélio, aquela turma das antigas, quando não tinha FM, então sempre gostei de futebol, de ouvir, naquele tempo não tinha televisão para transmitir tantos jogos, e era rádio. Então era o timão de Newton Nogueira, a equipe de esporte preferida da cidade. O futebol é colorido e tem mais vida, é super avançado, da preferida. Eu era ouvinte, entendeu? E me apeguei a isso, fui crescendo, pegando paixão. Celso da Bahia, Nogueira comandava a equipe esportiva lá da Rádio Celso. Sim, sim. E aí veio o advento do torcedor poder participar, poder ligar. Eu gostava dessa resenha. Comecei a ligar, participar dos programas. E, em paralelo a isso, eu já tinha amizade com um garoto que hoje já está coroa também, que é Marcos Pimenta, que morava aqui no Imbuí, era meu vizinho, e sempre me pediu uma ajuda. Pô, preciso fazer uma matéria, me ajude aí e tal, vamos lá. E aí, um dia ele disse, rapaz, a gente poderia fazer um programa do Vitória e você apresentar. Eu disse, tá louco, rapaz, eu não tenho nem licença para isso e tal. Não, mas você poderia estudar, fazer o curso e tal. Eu digo, bom, você quer que eu entre nessa loucura, né? Então, como diria o outro, tirem as crianças da sala. E lá se fui eu, né? Fiz o curso da ETEBA, fiz um ano, tenho certificado, posso trabalhar em rádio e TV tranquilamente, porque sou qualificado para isso, modéstia à parte. E aí entrei no negócio, acabei me tornando sócio de Pimenta na equipe Gol, foi uma coisa sensacional, foi uma experiência maravilhosa. Comecei a conviver com pessoas que eu amava como ouvinte e passei a ter amizade. Você, uma dessas pessoas que eu estreitei relacionamento, Edson Marinho Júnior, cara que eu gosto demais, Rainan Peralva, que é o meu colega de curso, Luiz Alexandre, que é meu amigo particular e fez curso também comigo. Então, assim, foi juntando uma turma muito bacana, Fabrício Cunha, Wilton Matos, meu Deus, Manuel Petetinga, que muita gente acha que é Pititinga. Não. Manuel Petetinga Nascimento, é sobrenome. Enfim, então, assim, foi uma experiência maravilhosa, mas também teve um lado ruim. Não vou citar até o nome da pessoa, porque já faleceu, mas foi o causador, assim, do meu dissabor e do meu desejo de não voltar mais para o rádio. Saí em 2015, fui violentado, digamos assim, na minha confiança, na minha relação de amizade, e aí preferi não voltar mais para o rádio. E aí, rapaz, o camarada que hoje está no rádio também, chamado Reinaldo Oliveira, repórter, setorista do Vitória, rapaz, monta uma linha de transmissão, sei lá que tal é linha de transmissão, por onde é que vai isso, linha de transmissão? Rapaz, aí ele começou a me explicar e tal, eu coloquei lá, né, 50 pessoas, 200 pessoas, pouco não chegou em 500, eu vibrei, 1000 pessoas, e lá se vão 5 anos, a pandemia tirou muita gente, a gente vê os números, que a gente tem um controle, e vê os números serem trocados, os chips serem trocados, mas já cheguei a ter mais de 4.500 pessoas na linha de transmissão. E, assim,
O melhor de tudo, Tchela, não é nem... Assim, não vou desmerecer os 4 mil que já tiveram, hoje tem 3 mil e pouco. É ver que os áudios reverberam, é ver que o torcedor começou a me reconhecer, aí fui para o Instagram, e, óbvio, como eu tenho um lado, como eu não fico em cima do muro, e já tive um temperamento mais forte, hoje procuro dosar isso, porque sirvo a Deus, voltei, graças ao Senhor Jesus, eu voltei ao caminho dele, procuro hoje me ajustar mais. Mas tinha um lado assim mais intempestivo e polemizei demais, ganhei adeptos, mas ganhei também os chamados haters. Mas estou aqui, meu amigo, nesse meio de caminho, eu entrei para o rádio, comecei a me popularizar mais, continuei atuando no clube, não desisti do clube, fui convidado para ser conselheiro, fiz uma gestão, fiz 2, aí veio a eleição de 2016, no final de 2016, a minha chapa perdeu a eleição, eu deixei de ser conselheiro, vieram outras eleições, essa agora de 2019, eu voltei a ser conselheiro, faço parte com muito orgulho do grupo Raiz Rubro-Negra, nome escolhida pelo meu querido amigo Marcos Sarmento, que agora está em Itanagra, prefeito de Itanagra, tomando conta, lá botando ordem na cidade, e hoje, ao lado de Alberto Moura, ao lado de Tiago Noronha, de Vitor Mendes, a gente, dentro do Conselho, procura atuar de uma forma propositiva para o bem do clube. Não existe aversão a A, a B ou a C. Existe amor, Vitória. O que é que tem que prevalecer para o torcedor entender? O sentimento maior. Qual é o sentimento maior? Amor. É a paixão que nos leva a sair das nossas casas, a ir para as reuniões, a deixar as nossas famílias, ocupar o tempo com o clube. É a paixão. Se não fosse isso, a gente não faria. Então, a gente procura, independente de quem está lá, ajudar o clube. Porque se a gente não ajuda o clube, se a gente não faz algo pelo clube, fica até essa mensagem para o torcedor, vamos esquecer quem está na cadeira da presidência. Vamos lembrar sempre do nosso clube. Não é bom para o nosso clube estar na Série C, correr risco de cair para a Série... Perdão, não é bom para o nosso clube estar na Série B, correndo o risco de cair para a Série C. Mas piora, aí o cara cai e vai pegar o clube em frangalhos? Isso não existe. Eu vivi dias terríveis com a possibilidade do Vitória cair para a Série C. Hoje, pelo menos, ainda está na Série B. Espero que logo, nesse ano de preferência, volte para a Série A, porque primeiro é o lugar do Vitória, da torcida do Vitória, e é o lugar da reconstrução, porque o clube está muito maltratado, Tilé. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre isso, porque eu não estava na minha cabeça aqui fazer perguntas sobre isso, mas agora me lembrei de uma declaração do próprio Edmilson, que eu entrevistei aqui na última segunda-feira, quando ele falou assim que ele torce muito, claro, né? Mas ele prevê muitas dificuldades, porque essa Série B desse ano, tudo indica, pode ser que na prática não, mas tudo indica que será uma das mais complicadas, mais difíceis, com 5 ex-clubes campeões brasileiros. Né? Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Curitiba e quem mais, meu Deus? Guarani. Você acha que realmente isso pode dificultar o caminho do Vitória para voltar para a Série A esse ano? Você prevê também essas dificuldades? Qual é a avaliação que você faz nesse sentido? Para depois de se aprofundar com relação ao time. Eu digo assim, óbvio que a gente vai falar de teoria. Na teoria, se eu olho para uma Série B com Vasco, Botafogo, Coritiba, Goiás, não é campeão brasileiro, mas é um clube forte. Mas é outro clube realmente, exatamente. Forte, né? Ponte Preta. E o torcedor tem que se atentar ao seguinte: todo ano aparece um ordináriozinho lá que surpreende e atropela. Série B tem muito isso, né? Quem era o Cuiabá, meu Deus? Quem era o Cuiabá? E o Cuiabá veio e atropelou, fazendo um trabalho muito organizado, um trabalho sério. Então chegou. E assim, é óbvio que a gente vai ter esse elemento surpresa. Tem clubes tradicionais que podem se fortalecer. O Náutico está na Série B. A Ponte Preta, como eu citei. O Avaí, tradicionalmente, é um clube que briga na cabeça da... O CSA está muito organizado. Caiu, mas continua organizado. Então, na teoria, temos tudo para ter a mais disputada Série B da história.
a gente, obviamente, se preocupa mais. Por quê? Porque nos últimos 2 anos, o Vitória brigou para não cair o tempo todo. Não foi nem metade do campeonato, não. O tempo todo, o Vitória brigou na parte baixa da tabela, com risco eminente de queda. Preocupa? Preocupa. Mas talvez seja esse o elemento motivador que faltasse para despertar, na atual gestão do Vitória, a necessidade de se reinventar. Porque está claro que precisa ser reinventado. Os problemas existem? Existem, sim. Mas, diria o filósofo, só existe problema porque há solução. Se não houvesse solução, não haveria problema. Poxa, mas com essas dívidas, com esses problemas todos, toda hora chega uma conta a pagar uma coisa. Mas quem está acompanhando a história do clube, o momento do clube, quem vem acompanhando gestão por gestão, presidência por presidência, sabe que, por exemplo, hoje, se o presidente dissesse, peguei meu boné aqui, vou embora, assuma outro, quem entrar, vai entrar rindo ou chorando? Chorando, porque sabe que vai encontrar um quadro difícil. Mas tem que transformar as lágrimas em sorriso. E isso passa muito por uma capacidade administrativa, ponto, e por credibilidade de mercado. Ô Branco, você acha que a democracia fez mal à Vitória? As eleições diretas? Porque a gente viu aí 2 gestões, já a terceira, né? A de Ivan de Almeida, a de Ricardo Davi e agora de Paulo Carneiro, onde Vitória vive realmente dias difíceis, dias complicados. A volta de Paulo, que muita gente achou que seria a solução para todos os problemas, principalmente do futebol do Vitória, não tem não tem passado esse tipo de coisa, né? Tanto é que ele já está aí, indo para a sua terceira, não, para a segunda Série B com ele, porque a primeira ele não estava. Terceira, ele fez 19, ele começou 19, fez 20, agora está indo para 21, a terceira. Então, terceira Série B de Paulo Carneiro. Então, não era aquilo que se imaginava. Se achava que ele iria chegar e resolver logo os problemas. Não. Eu até pensei assim, no primeiro ano não vai dar certo, porque ele está pegando já na hora do Campeonato Brasileiro começar, foi a hora que ele entrou. Então, ele já praticamente teria dificuldade de qualquer maneira a partir dali para armar time, para armar elenco. Então, tudo bem, eu digo, essa daí vai passar. Mas eu acho que na próxima ele sobe. E aí, nada, de novo. Né? Então, essas administrações não têm dado certo. Apesar de pessoas bem intencionadas, eu não quero aqui duvidar da boa intenção de ninguém, mas não tem dado certo. Então, a democracia fez mal ao Vitória, na sua opinião? Tilemão, democracia é um sistema de governo onde o povo decide. É uma coisa mais igualitária, é uma coisa mais participativa e nunca vai ser ruim. Agora, ela dá o direito de gente de bem e gente ruim a participar, porque, como é democrático, você abre para todos e se as pessoas preencherem aqueles pré-requisitos, elas estão inseridas no contexto. Então, não foi a democracia quem fez mal a Vitória, porque se você olhar para o rival, para o Bahia, né, vou tratar pelo nome, se você olhar para o Bahia, o processo democrático aconteceu no Bahia. Só que as pessoas, os perfis, os caráteres foram diferentes. E o próprio respeito. Porque o que aconteceu no Bahia, e você foi um desses que participou, eu não esqueço nunca lá no Vela de Sá, um abraço para a Denise e para Adriano, eu lhe cumprimentei, disse, vou apertar a mão do presidente do Bahia na frente de todo mundo, porque a gente achava que estava ganha a eleição. Você perdeu a eleição, suspeita-se até de algumas coisas, que não vale a pena a gente tocar aqui no assunto. Exatamente. E você se comportou com respeito, com educação, mesmo podendo estar indignado, tendo todo o direito. Depois disso, as coisas... as coisas seguiram, as coisas seguiram, né? O Marcelo, que eu até esperava que fosse ser pífio, fez um bom trabalho, porque ele foi, no mínimo, honesto, a gente não escuta escândalos sobre a gestão dele, entregou para o Guilherme Bellintani, que não tem, eu brinco toda hora, nunca chutou uma bola, mas é administrador e também vem fazendo um trabalho sério, junto com o grupo. Quando eu falo Marcelo, quando eu falo Guilherme, o grupo, óbvio. E por trás das gestões havia respeito. Não havia tumulto, não havia baderna, não havia protesto na porta da casa. Até houve um na porta da casa de Marcelo Santana. Mas havia um respeito mútuo.
havia uma briga na hora dos votos, acabou ali, respeitava-se o resultado. O Vitória nunca respeitou. O Vitória, desde a primeira eleição, ganha pela chapa Vitória do Torcedor, que quem perdeu ficou de fora minando. E hoje, muito do que acontece com Vitória é fruto que, assim, a lei da semeadura, você colhe o que você planta. O atual presidente do Vitória, ele, desde a primeira derrota dele, ele criou uma linha de comunicação, também uma linha de transmissão, começou a pontuar, a criticar sistematicamente tudo que acontecia e começou a promover a AGE para poder destituir o primeiro presidente, para destituir o segundo presidente. Não que eles tenham sido bons, eles foram danosos. E eu não preciso nem discutir sobre isso. Ivan de Almeida teve as contas reprovadas. Ricardo Davi teve as contas reprovadas. Eu vou discutir o que sobre esses caras? Nada. Entendeu? Mas, imagine o que... Os dois. Imagine o que é você estar ali trabalhando numa empresa do tamanho, da envergadura do Vitória e ter alguém forte, pesado. Paulo Carneiro é um nome forte, é uma marca forte, pesada. Antes da eleição que o elegeu, principalmente assim. Hoje eu já sim, batendo. Pois é, batendo. E aí começou a trazer o torcedor com ele. O torcedor é emoção. Via que os caras não estavam indo bem, começaram a dar crédito para ele. Ele tem uma retórica muito forte. Ele domina muito bem a fala. Ele tem postura para falar. Então ele passou aquela convicção. E aí juntaram-se a Paulo Carneiro, 3 outros ex-presidentes. Pesou mais isso ainda. O torcedor comprou a briga, vamos tirar, como se diz na gíria, na tora, e o clube foi sofrendo essa degradação ao longo do tempo, esse desgaste, esse dilaceramento. Hoje, Paulo Carneiro entrou, pegou todas as dificuldades do mundo, Ricardo Davi foi ruim, foi perverso com o clube, quando rolou dívidas, acordos para frente, justamente para jogar bomba no colo de Paulo Carneiro, que visivelmente não tem capacidade administrativa, isso é fato, está provado aí, pelo que ele não vem conseguindo fazer, e não tem credibilidade no mercado. Porque eu não posso imaginar nunca que um dirigente com 30 anos de mercado, 20 anos quase de Vitória, não consiga, ao longo desse tempo, reunir empresários, grandes empresários ou grandes empresas, que entendam que ele é bom, como o torcedor entendeu. Paulo Carneiro é bom, Paulo Carneiro é a solução. Então vamos votar nele. Votaram. O mercado deveria entender o seguinte: a solução veio para o Vitória. Vou encostar no Vitória e fazer as parcerias comerciais para o Vitória se reerguer. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Vitória tem sérias dificuldades. E até os rubro-negros históricos milionários que deram suporte a Paulo Carneiro não tiveram coragem de se arriscar, como o próprio Alex Portela, em 2006, arriscou bancando folha, bancando investimento, até emprestando dinheiro ao clube, para poder tirar depois. Isso está corretíssimo, ele não fez nada de errado. Mas assim, ele não fez agora. Justamente porque eu vou achar que Alex Portela ficou pobre daquela época para cá. Não é o que a vida conta, não é o que a história conta. Então, assim, visivelmente falta credibilidade. Mas voltando para ser mais enfático a pergunta, a democracia faz bem a qualquer sistema que a use. As pessoas é que não fazem bem. E o torcedor do Vitória não conseguiu assimilar que ele precisa estar agregado. Se vai brigar, que briguem os dirigentes. O torcedor tem que estar junto. Não, o torcedor participou desse racha e o Vitória hoje é um clube muito fragmentado por causa das brigas políticas. Eu estou conversando com o Branco Almeida, radialista que está fora de atividade como radialista, mas muito conhecido e torcedor fervoroso do Esporte Clube Vitória. Bom, Branco, eu queria agora lhe fazer uma pergunta, muito mais pelo seu conhecimento interno político, né? Eu ouvi dizer, agora, não sei se é achômetro ou não estou dando nenhuma notícia oficial, mas ouvi dizer que esses ex-presidentes que se aproximaram de Paulo para que Paulo ganhasse a eleição e voltasse ao comando do Vitória estariam trabalhando nos bastidores pela volta do Vitória S.A., porque isso tiraria a eleição direta, porque o Vitória S.A. seria administrado por um conselho de administração, né? Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Já teve algum zum sobre esse assunto aí? Porque
Quando eu soube, eu fiquei pasmo. Eu digo, não é possível dar um golpe desse. É uma coisa até Sim, inacreditável. Tilé. Eu lembro que, por exemplo, o próprio Alex sempre foi contra esse tipo de eleição, né? Eu Sem aí fico dúvida. assim com uma pulga atrás da orelha. Será que isso é verdade? Rapaz, no meu caso, já não tem mais uma pulga. O cachorro já está com as pulgas tudo atrás da orelha, sabe? Porque a gente foi surpreendido com a SA sendo feita uma reunião de conselho da SA, nominando pessoas, quando isso teria que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. E não foi. E não foi. E aí a gente tomou um susto. Paulo Carneiro como presidente da SA e outras pessoas. Não constava o nome de Alex, não constava, mas o do filho dele sim. Rodrigo Portela está na diretoria da SA, no conselho da SA, digamos assim. Ademar está, Manuel não, Fábio Mota não. E rubro-negros históricos, Antônio Ferreira Neto está, que eu tenho aqui de cabeça agora, para não me falhar a cabeça. O secretário Ralf Fernandes está. Enfim, existe esse grupo, a coisa não foi ativada ainda, mas existe salário. Luiz Henrique, o vice-presidente, está, né, que agora tomou licença, mas está na SA. Então, assim, a gente tomou um susto. No primeiro momento até foi dito que Paulo Carneiro já teria antecipado os salários da SA. O que a gente apurou não é verdade, até então não é verdade. Mas, enfim, para o torcedor entender, a SA tem que passar pelo Conselho Deliberativo do clube para aprovação. Não passou. E lá diz o seguinte, que na hora que ela pode... A apreciação do Conselho passa? Não, creio que não. Creio que não, até pelos nomes e pelos modos do que vem sendo tratado. Por quê? Porque visivelmente a SA é uma forma de você tirar o futebol da instituição e matar a necessidade do associado que está ali. Porque a partir do momento... Qual é a locomotiva dos clubes? O futebol. O Vitória não é basquete, o Vitória não é remo, apesar de ter tido basquete outrora, de ter o remo ainda, historicamente, mas o que move o Vitória é o futebol. Se você joga para a SA e tira o poder do associado, qual a necessidade de ter a instituição Esporte Clube Vitória com sócio? Para que eu vou pagar meu sócio? Se eu não vou votar mais em ninguém? Se eu não vou poder escolher porque o cara está do outro lado na SA? Né? Então, assim, foi uma coisa absolutamente desconexa para o momento. Eu vou tentar usar palavras dóceis, porque a minha intenção não é criar mais arestas, porque é óbvio que quando a gente fala aqui, se manifesta de forma contrária ao que eles pensam, já está todo mundo lá de biquinho. Sim. Né? E aí é problema de cada um, sabe? Eu não inventei a SA. Alex Portela me disse na época que era um absurdo o Vitória ter recomprado a SA. A dívida do Vitória toda está nas costas da SA, que geram impostos absurdos, é normalmente assim, porque o clube de futebol, para o torcedor entender, o Esporte Clube Vitória, ele é uma entidade sem fins lucrativos. Então, isso repercute em você não ter tantos encargos. Quando você vai para a SA, que é diferente, você paga por isso. Então, cada manobra mal feita, cada transação mal feita vai gerar um encargo muito maior. E é por isso que o rombo maior está no Vitória SA. Né? Então, por causa disso, eu tomei um susto, a gente está muito preocupado, mas não vai poder acontecer sem passar por uma AGE. Então, acho muito difícil, pelo desempenho dessa atual gestão, pela forma como está sendo conduzido, pela briga que já existe entre eles, e até pela condução mal feita, à margem da lei, do estatuto do clube, acho muito difícil isso passar hoje. Recentemente eu fiz uma live também com o ex-atacante nigeriano Rick, em que ele já está se lançando como candidato à presidência do Vitória em setembro de 2022. O que você acha disso? Olha, eu conto essa história, eu tenho 51 anos, e conheci pessoalmente o Rick, conheci garoto, né? Foi um dos meus ídolos mais marcantes como jogador de futebol.
E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu o vi pela primeira vez pessoalmente e fui às lágrimas. Quando eu vi Rick, eu chorei. Agora, a gente precisa entender que uma coisa é o jogador... Emoção de... Emoção de ver, para mim, lembrei, voltei no passado. Eu era um garoto, 15 anos na época, ia para Fonte Nova, via Rick entrar em campo, já vou me emocionar aqui. Via Rick dar soco no ar, a torcida gritar, rei, 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 Rick é nosso rei. Para um time muito sofrido naquela época, era um dos símbolos de raça. O Negão era, como se diz na gíria, era miserável, como se diz na gíria, né? O Negão fazia gol de tudo quanto era jeito, era uma coisa assim absurda. Verdade. Mas, eu estou falando do jogador Rick. O dirigente Rick, eu não conheço. E até por uma questão de respeito ao jogador, prefiro não emitir nesse momento nenhum tipo de opinião. O que eu preferia, até para me dar embasamento para opinar, era ver um projeto, era ver algo concreto que ele já pudesse estar mostrando, porque se ele quer ser candidato, conhecer quem são as pessoas que estão com ele, diga-me com quem andas, que eu lhe direi quem és. Então, assim, a gente vai começando a analisar por quê. Porque eu vou, mais uma vez, assumir publicamente a gravidade do meu erro em ter acreditado em Ricardo Davi. E eu não posso errar de novo, e errar tão feio como eu errei. Então, todo cuidado é pouco. E como formador de opinião, eu tenho que passar para o torcedor também que ele tenha muito cuidado com quem vem pela frente. Porque o que a gente acha que está ruim pode piorar? Pode. A máxima de tiririca, de pior do que o que está não fica, ela só existe para tiririca. Mas pode ficar pior. Eu não estou dizendo que seja com o Rick. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a gente precisa ter cuidado, precisamos ter cuidado para não achar assim, ó, nos livramos de Ivan de Almeida, agora vai, veio um pior. Nos livramos de Ricardo Davi, tecnicamente, dentro de campo pelo menos, veio um pior, porque brigar 2 anos pela Série C é pior do que qualquer outra coisa. E aí faz, vamos nos livrar de Paulo Carneiro. Aí agora vai e vira um pior, o Vitória não vai aguentar. Então, para não vir um pior, para a gente errar menos, o que é que a gente precisa que o candidato ajude a gente? Ajude a gente a escolher, apresentando fora da boca dessa coisa, porque eu tenho um projeto, porque você vai ver que eu vou fazer, porque vai acabar com isso, porque agora vai ser assim, vai ser assado. Você começa a ouvir aquilo tudo e se encanta com aquilo tudo. Quando vai para a prática, não é nada daquilo e você se frustra. E o Vitória não aguenta mais frustrações. Então, até uma dica para o Rick, longe de mim ensinar ninguém, pelo amor de Deus, não estou aqui para isso. Mas a gente dá uma dica. Venha. Será bem-vindo? Será bem-vindo. Agora traga projetos. Traga concretamente algo. Não diga de boca que tem. Isso. Hein? Ele chegou a comentar comigo sobre um dos projetos dele, mas que ele iria colocar realmente no papel. Eu aí me lembrei que ele estava atuando também como empresário, e como eu fui vítima dessa pecha, empresário não pode ser presidente de clube, né? Ele aí esclareceu que, segundo ele, estou dizendo aqui tudo que foi dito pelo próprio Rica, não tenho responsabilidade. Sim, claro. Declarações. Que ele já deixou de ser empresário há 2 anos. Eu acho que, se ele deixou de ser, que ele comprove isso junto à CBF ou à FIFA, peça abaixo do seu nome, porque, com toda certeza, ele vai ser muito criticado em função disso aí. Né? Agora, aonde eu conheço o Rick, um rapaz que foi sério como empresário, eu não conheço nenhuma coisa assim que desabone a conduta de Rick, como empresário de futebol, pelos jogadores que eu conheço, que ele trabalhou com esses jogadores, né? Ele teve uma penetração grande em alguns continentes, porque ele inclusive foi nomeado como embaixador da paz, né? Da Unicef. Então ele inclusive transformou aquele zagueiro, hoje prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral. Marconi. Levou Marconi para o Catar, e Marconi foi um dos maiores sucessos do futebol do Catar. Se inclusive naturalizou. E Rick também. Rick também no Catar. Rick no Catar também foi um fenômeno. Rick como jogador também foi um fenômeno. Lugares, Portugal, Catar, em vários lugares. Então, eu estou querendo dizer assim, que ele atuando como empresário, eu não conheço nada que desabone a atuação dele como empresário, tá? Inclusive, quando o Marconi que ele levou, se naturalizou e jogou eliminatórias de Copa do Mundo pela seleção do Catar.
Entendeu? Exatamente. Agora, veja bem, Tilé, o que é que me causa... Ele está com 60 anos de idade e se acha pronto. Por isso que eu estou lhe perguntando qual é a sua opinião sobre... o que me causa, às vezes, assim... O que me causa uma certa estranheza, por exemplo, o Rick disse que há 2 anos deixou de ser empresário. Foi o que e até declarou no seu programa que ele, sendo eleito presidente, ele abre mão do salário. Foi. Aí eu fiquei a me perguntar o seguinte: como é que o cara abre mão daquilo que leva o sustento para a casa dele, que é ser empresário, vai abrir mão do salário e vai pagar as contas como? Rick não vem de uma... Sem querer defendê-lo, eu acho que ele já tem patrimônio suficiente pro resto de vida, mas enfim, não tem nada a ver. Mas aí assim, a informação que a gente tem não é bem essa. Eu não queria entrar muito nesse mérito, porque assim, Rick passou por um processo de divórcio e tal, teve que dividir os bens, enfim. Mas assim, acho que é importante um nome novo para abrir outros nomes, para o Vitória ter um outro lastro, um outro universo. E assim, não é a minha intenção nesse momento colocar gosto ruim, como se diz na gíria, na candidatura de um cara que tem até uma identificação com o torcedor de outrora. Exatamente. Né? Então não é a minha intenção colocar gosto ruim num negócio desse. Entendeu? Tem que vir, sim, agora tem que vir calçado. Claro. Para que a gente possa, por exemplo, o que você falou aí é extremamente pertinente. Ele deixou de ser, mostre, porque até 2019, por exemplo, o CNPJ dele funcionava. Se ele diz que tem 2 anos, a conta matemática é exata, 2019, 2021. E 2019, o CNPJ dele funcionava. Então, o que é que a gente precisa hoje de Rick, ou de quem quer que seja? Fatos concretos, projetos que a gente possa ler, debater, discutir. Mas vai vazar para o outro. Irmão, é do jogo. Ou você é transparente, ou você é claro, ou você é límpido do negócio, ou a gente vai ficar escaldado de tudo que a gente vem sofrendo. O torcedor do Vitória vem sofrendo há muitos anos. E vem sendo golpeado, vem sendo abusado na confiança, na credulidade há muitos anos. Então, é só um recado para ele e para todos os outros. Venham, tragam para a gente quer analisar. Agora quer analisar o concreto. Perfeito. Ô Branco, pelo que você está vendo aí, o Vitória está fazendo um time melhor do que o do ano passado. Qual é a sua expectativa? Agora sim, eu vou entrar exatamente naquilo que a gente combinou para ser... na pauta original. Isso, Qual é a sua expectativa para o Vitória de 2021? Já que 2019 foi uma lástima, 2020 foi outra lástima, o Vitória não conseguiu avançar em nada, no campo de jogo que eu falo, né? Porque a parte interna eu não sei, não conheço bem. Então, pelo que você tem visto aí, esses nomes que estão começando a chegar, pela oportunidade que o Vitória está dando aos jogadores da base, você acha que o Vitória fará um time melhor esse ano com relação aos times anteriores? Bom, eu parto da seguinte teoria. Quanto menos você contrata em atacado, você corre menos risco de errar. O Vitória errou muito, e o presidente até tentou desmentir quando trouxe um número forjado, ou irreal, vamos botar assim. O Vitória contratou 42 jogadores, não. O Vitória, cada vez que ele destrata e contrata, é uma contratação. Por mais que seja a mesma pessoa, quando você encerra o contrato de Neto Baiano com Ricardo Davi e contrata Neto Baiano novamente, é Paulo Carneiro que está contratando Neto Baiano. Então, o Vitória contratou 54 jogadores até a chegada de Aníbal, de João Pedro, volante, que vieram agora. Então, assim, agora parece que o Vitória começou a apostar mais na base, caminho correto, você enxuga custo, diminui a folha, a situação financeira é difícil. E aí, de novo, como é que você entra no clube dizendo estamos no caos financeiro e arruma espaço para contratar 54 jogadores, 7 treinadores? Não bate, a conta não bate. Você está indo na contramão do negócio. Como é que eu não tenho dinheiro, Tilé? Estou passando dificuldade na pandemia. E você me vê nos restaurantes bacanas, comprando roupa de grife. Não bate a conta. Não bate. Então agora, o Vitória começou a chegar para uma coerência. Apostar mais na base. Cuidado só para o seguinte. Você não pode pegar num grupo que vai para um jogo, 22, 23 jogadores, colocar 18 da base.
15 da base. Você não pode jogar nas costas da garotada a responsabilidade. Meus filhos, vão lá e resolvam. A gente está aqui com a bomba, vão lá e resolvam essa bomba. Não é assim. Então o Vitória vai ter que dosar, tem que priorizar a base, sim, não tenha dúvida, e fazer o que o Vitória está fazendo agora, muito mais, eu não digo, Tilé, não é tanta questão da quantidade. Me parece, pelo perfil dos jogadores que o Vitória vem trazendo, que o Vitória passou a ter uma consciência tática. O que seria isso? A necessidade de você requalificar taticamente o seu time. Por quê? Porque o futebol de intensidade de hoje impede que você jogue tão burocrática e lentamente como o Vitória joga. O Vitória não tem um único jogador para você lá atrás, tomando sufoco, levantar a cabeça e dar no cara na frente para ele correr. O Vitória não tem esse jogador de desafogo, como se chama na gíria. Parece com a confirmação agora do Igor Catatal, que é um extremo, do Raul Prata, que é um lateral de intensidade de jogo, e a gente tem ouvido, eu não sei exatamente se vai acontecer, mas a gente ouviu até falar no nome do Rainer, que já passou pelo Vitória 2 vezes e tal, já está um pouco mais amadurecido, não sei se procede essa informação, não consegui apurar ainda, não é fácil hoje a comunicação com o clube, é natural, não vou reclamar disso, mas assim, se realmente acontecer esse tipo de contratação, o Vitória caminha para dar velocidade, a reatividade. Você pode se encolher, se retrair e contra-atacar o seu adversário com velocidade, porque você vai ter os jogadores apropriados para isso. Então, a tendência, até que não tenha a mesma qualidade, o mesmo lastro de opções, é que aquela história que a gente fala muito no futebol, o time tal deu liga. A tendência é que esse time, até mais barato, mais enxuto, dê liga. Então, a primeira expectativa, e aí falta arrematar uma principal contratação a nível de nome, que é o Walter. Eu brinco o seguinte, o Walter é o nosso Fernandão. Né? O torcedor do Vitória dizia, Fernandão é gordo, botou o apelido do cara Fergordão, Gornandão, e o presidente do Vitória criticava muito o Fernandão e trouxe Walter, que tecnicamente é um jogador muito bom. A gente não pode contestar isso. Que se tiver focado, com a cabeça boa, pode ajudar bastante, ainda mais jogando a Série B. Mas o perfil do Walter e a curva do Walter, o gráfico do Walter nos últimos 5 anos, não é favorável a que eu acredite nisso. Agora, Tilé, uma coisa é você analisar o jogador que chega. A outra é quando ele veste a camisa e vai para o campo. Quando ele veste a camisa, Walter por mim e para mim, tem que fazer 50 gols no ano. O Bavi, com todo respeito a você e a torcida do Bahia, que eu não preciso respeitar, né, que me adora, me ama, até porque eu sou muito provocador, né? O Bavi tem que ser 3-0, 3 gols do Walter com direito à música no Fantástico. Por quê? Porque ele é o nosso jogador, a gente tem que torcer por ele. Agora, analisar o perfil do jogador é diferente de torcer para que ele arrebente num jogo, num campeonato, numa competição. Mas, arrematando, acho que o Vitória demonstra estar num caminho muito mais favorável, muito mais coerente, pelo menos isso. A coerência hoje, isso aí eu não posso dizer ao contrário. Eu estou tendo alguma dificuldade aqui de enxergar as coisas, porque como eu dilatei a pupila, eu trocar o meu grau, tem algumas coisas que estão sendo colocadas aí e eu não estou vendo nada, velho. Eu não estou conseguindo. Eu não estou vendo nada. Falando pra caramba aqui, eu não estou vendo nada. Me desculpem que, inclusive, eu estou tentando até aqui com algum esforço tentar, mas não estou conseguindo. Eu tenho um problema de visão desde nascença, uso óculos desde 8 anos de idade, óculos de grau. Tenho um astigmatismo de 6 graus, quer dizer, altíssimo. Então, quando dilata a pupila, meu amigo, é uma tragédia federal. É um terror, né? Daí pra eu não apanhar, viu, Tilé? Pra eu não apanhar, deixa eu mandar um abraço para Paulo César Pimentel. As pessoas estão participando, que eu não estou lendo as mensagens por causa disso. Né? Porque eu sei que branco é polêmico e alguns certamente estão protestando, como a maioria me parece estar concordando com o que você está dizendo. Entendeu? Para eu poder sair na rua em paz, deixa eu mandar um abraço para meu amigo Paulo César Pimentel, que a gente chama ele de PC do Bem, para o meu amigo JP, para a galera do grupo PC do Bem, a galera do grupo Vamos Subir Negou,
né? A galera do Grupo Sempre Vitória, para o Thiago, para o Polêmico, para o Ronald, para meu parça Ed, para o Vitor Mendes, para o Thiago Noronha, para a galera do Grupo Raiz Rubro-Negra, que é o nosso grupo, né, no WhatsApp, que me dá muito carinho. Por um amigo especial, um rubro-negro histórico, Luiz Martins, Catarino Gordilho Filho, um cara que eu quero um bem tremendo. Então, essa turma fantástica que nos acompanha, são outros grupos, mas enfim, vou dar moralzinha para esses grupos, vou deixar os outros meio de canto lá, depois eu brigo com eles, e tem que dar polêmica, senão... Mas todos moram no meu coração. Mandar um abraço para um rubro-negro, assim, 2, o Raikar e o Christian. Rapaz, esses caras têm uma paixão pelo Vitória, que é algo assim que tem que ser exaltado, sabe? Nos dias de hoje, você vê os caras com a disposição. E olhe que o Raikar é apoiador, eleitor de Paulo Carneiro, mas a gente, como eu disse, a gente não pode misturar as coisas. A gente tem que aplaudir o amor que esses caras têm pelo clube e num tempo difícil como esse, onde a maioria abandona, né? Aí, ó, Marcos Laerte e a turma da cadeira que eu assisto o jogo, Daniel Laerte, a Lilian Piropo, Marco Túlio, Pira. Beijão, viu, Lilian? É resenha, viu, Tilé? É resenha para mais de metro. Deixa eu ver se eu entendi bem. Num determinado momento da conversa, você disse que votou, me parece, se eu não me enganei, 2 vezes em Ricardo Davi, contra o Ivan de Almeida e depois pela eleição de Ricardo. Não é isso? Sim, exatamente. Bom, exatamente. Mas você mesmo reconheceu que achou que foi uma bola fora. Depois, pelo que você viu, foi uma bola fora. O Ricardo não foi um bom. Foi uma bola fora. Eu tenho muito carinho por ele, porque ele sempre me tratou muito bem, né? Inclusive, quando ele me vê, ele diz que eu sou o melhor tricolor que ele conhece. É aquela brincadeira, né? Bom, você hoje votaria em Paulo Carneiro para a reeleição de Paulo? Olha a pergunta, hein? Eu não concordo, para o torcedor entender, eu não concordo com a metodologia, com a forma de proceder, com a forma de tratar as pessoas, com os pensamentos, com essas ações truculentas, violentas, ditatoriais. Não é uma questão pessoal. E se for pessoal, é com relação ao clube. Eu acho que não é Paulo Carneiro em si. O perfil de dirigentes, como já houve o Eurico Miranda, que faleceu, perfis como de Eurico Miranda, como de Paulo Carneiro, são perfis visivelmente ultrapassados. O futebol moderno não cabe pessoas com o perfil de Paulo Carneiro. É conhecedor de futebol? Na teoria é. Inclusive, vou revelar uma coisa aqui. Eu sempre dei o braço a torcer quando o assunto era Paulo Carneiro, comentarista, que ele até passou um tempo no rádio. Se ele se adequasse ao tempo do rádio, se ele soubesse aquela questão do time, você entende bem o que é que eu estou falando, Paulo Carneiro seria o maior rubro-negro comentando futebol no rádio. Ou na TV, ele poderia ir para a TV também. Entendeu? Porque ele tem retórica para isso. Mas ele não sabe usar isso no dia a dia, ele não tem. A dificuldade dele é a hora que ele tem que se relacionar com o ser humano. Ele tem essa dificuldade, isso é visível, as pessoas que lidaram com ele estão reclamando dele, então não sou eu que vou dizer ao contrário. Gente que convive com ele no dia a dia, que reclama dele. Então, esse tipo de perfil, ele não faz bem ao futebol e ao mundo de hoje. Vídeo quantas vezes o Vitória foi exposto negativamente na mídia por ações de Paulo Carneiro. Aquele áudio emblemático de dizer que quem manda é ele, quem toma as decisões é ele, já num tom de voz exaltado, descontrolado. Um homem de 70 anos que consegue ainda emanar esse tipo de descontrole, imagine o que era isso há 30 anos atrás. Né? Então não cabe, a figura você tem que passar pelo menos uma certa postura, tranquilidade e respeito para o seu grupo, seja ele qual for, de jogadores ou qualquer um outro grupo que você comande, para que você ganhe no mínimo respeito e a confiança. E haja uma via de mão dupla aí. Porque, por exemplo, no futebol, você convive sempre com salários atrasados. É difícil alguém escapar disso. Quando você tem uma credibilidade, um respeito, quando o cara diz, pô, Tilemon é gente boa, o presidente é gente boa, tá atrasado aqui um mês, mas a gente não vai perder o foco aqui, a gente vai jogar pela gente por Tilemon. E pelo clube, pela torcida. Por quê? Porque você se contagia com isso. É um cara que fazia isso muito bem, Dr. Raimundo Viana.
cara que fazia muito bem. Os jogadores me diziam na época, eu ainda estava no rádio, na época ainda peguei alguma coisa assim, os caras, não, a gente está em dificuldade aqui, mas esse homem é bom demais, a gente joga por ele. É difícil. Inclusive, tem um grupo de atletas. Sacanagem. Aquela alcunha, como você usou aí comigo mais cedo. O tentaram de sacanagem colocar vovô Mundico para dizer que o cara era velho, ultrapassado. E isso fez. Ao contrário, o efeito foi contrário. O jogador chamava vovô para lá, vovô para cá. Né? Passou a gostar disso. Mundico, Isso, exatamente. Então, assim, a minha visão, ela não é pessoal, ela é técnica. As pessoas podem até não concordar comigo, mas a visão que eu tenho do perfil não é dele em si, dele, Paulo Carneiro, é do qualquer um dirigente que venha nesse tipo de postura, ele não vai andar no futebol. Porque o futebol, ainda mais com todos os staffs do mundo hoje, todas as assessorias, não anda. Ou você procura ter uma relação mais profissional e mais respeitosa, ou o futebol não vai andar com esse tipo de dirigente. Então, até por isso a gente está vendo tudo que a gente está vendo aí. E que, modéstia à parte, eu dizia lá atrás, mas como eu apoiei Ricardo Davi e fiquei queimado com o torcedor não quis ouvir. Aí é a história do São Tomé, né? Quer ver para crer. Então agora o torcedor está vendo, eu não preciso mais falar nada. O torcedor está convivendo com a situação e muitos já se retraíram com relação ao nosso presidente. O presidente do meu clube sempre será o nosso presidente. Uma coisa que você disse aí, você está cobertíssimo de razão. O cara com 70 anos de idade não vai mudar mais. Se não mudou antes, agora não muda mais. Então, não vai, você vê que no primeiro... Ele tem picos. Quando ele se sente muito pressionado, ele dá uma recuada, dá uma amansada. O Vitória ganha um jogo, o Vitória escapou do risco de rebaixamento. A primeira coisa que ele fez foi gravar um áudio descarregando. Ele vai para as redes sociais e descarrega no torcedor, mas dá sem pena. Então, como é que você vai conviver com alguém assim? Amanhã ou depois, ele vai fazer o quê? Daqui a um ano vai ter eleição, um ano e pouco. Aí ele vai, reúne esse grupo aí, pessoal, me desculpe, eu estava num momento infeliz, estava de cabeça quente. Aí ganha a eleição, volta de novo, porrada de novo. Não vai, o Vitória tem que parar de andar em círculo. O Vitória precisa caminhar para frente. E infelizmente, o Vitória andou até então em círculo e eu espero que o torcedor tenha essa consciência que a gente agora tem que marchar e tem que avançar. Muito bem, meu querido Branco Almeida, assim como na TUR e na Metrópole FM, eu sempre encerrei os meus programas, né, e agora aqui em live, com aquela tradicional pergunta. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? A pergunta é muito simples, que você não fez, e você admite até, né? Pô, eu não manjo muito do Vitória e tal. Então, como eu sou muito combativo à atual gestão, o pessoal acha que eu combato porque quero ser candidato. Então, faltou você me perguntar, a resposta vai ser curta. Uma boa pergunta. Se eu pretendo ser candidato e tal, para desmistificar isso no torcedor, porque o torcedor do Vitória acha assim, você critica demais, você pega no pé demais, é porque você quer o lugar do cara. Por quê? Porque o que está aí hoje no poder fez isso o tempo todo. Criticava até chegar no poder. Então fique à vontade, meu querido Tilemon, para me perguntar. Então a pergunta seria essa: você gostaria de sair candidato à presidência do Vitória? Não, eu não serei candidato. Não. Podem anotar aí, tá gravado aqui. Eu não serei candidato, não tenho essa pretensão. E, inclusive, Tilemon, o que é que eu penso sobre isso? Penso que para o cara ser... Vamos lá. Para o cara ser jornalista, ele vai para a faculdade. Para o cara ser médico, ele vai para a faculdade. Aí faz o primeiro momento, depois se especializa, graduação, pós-graduação, doutorado, parará. No futebol, o cara só acha assim. Eu vejo futebol todo dia, eu acompanho os jogos na TV, eu sou um empresário bem-sucedido no meu negócio, vou ser dirigente de futebol. E não passa por uma academia que especializa. Então eu comecei, a gente vai tomando porrada, vendo as histórias, né, de gente que não sabe, se você mandar dar um pontapé inicial, o cara vai errar o chute. Mas quer ser presidente de clube. Então, como é que eu vou imaginar, Tilemon, que eu vou montar um restaurante e vou querer ser sucesso, ser case de sucesso num restaurante, se eu não sei fritar um ovo, se eu não sei ligar uma boca de fogão?
Então, assim, o que é que eu imagino hoje? A gente tem que ter pessoas, grupos, uma outra coisa também, viu? Não pode mais jogar nas costas de Tilemon é a solução. Não, agora Branco Almeida é a solução. Não. Você tem que começar a olhar a coisa mais coletivamente. Para que todos tenham poder, para que você não centralize na cabeça de um psicopata como o Ricardo Davi, que fez todo um estudo, lançou todo um discurso e depois traiu todo mundo, do torcedor aos principais apoiadores dele. Isso é psicopatia. Só que estava tudo no colo dele, os outros não tinham poder de reversão. Era eles fechados ali e ele. Então, hoje o clube está assim. O Vitória só tem um diretor estatutário, o diretor jurídico. O vice-presidente pediu afastamento. O presidente está sozinho, ele decide, ele contrata, ele assina. O Vitória está na mão de um. O Vitória tem que passar a estar na mão de grupos, de gente forte que se abraça aqui. Pessoal, vamos estudar, vamos. O que é que o futebol precisa? Diretor de futebol, administrativo, financeiro, marketing, vamos nos especializar nisso para a gente ir fazer uma gestão. Isso não é um recado só para o Vitória, não. É um recado para o geral. O Bahia, por exemplo, tem um presidente que tem, como se diz na gíria do jovem, tem a manha, mas não manja de futebol e está batendo cabeça. Se ele procurasse estudar, se ele dedicasse um pouco do tempo dele aos estudos do futebol, talvez ele evoluísse. Não dedique não, que eu não quero que você evolua, viu, companheiro? Fique na sua aí. Mas do lado de cá, a gente tem que se preocupar com essa questão. E eu penso muito hoje, Tilé, eu estou absolutamente convicto que você não entregaria o seu corpo para uma cirurgia a um mercadólogo, a um professor de matemática. Você ia entregar um médico especializado. Perfeito. E o Vitória precisa de dirigentes, de gente que tenha tempo para se dedicar, para estudar, para poder dar alguma contribuição mais concreta ou ter uma chance maior de ter êxito nas gestões que venham a ser feitas daqui para frente. Então, arrematando, eu não serei candidato, eu critico porque acho na condição de criticar. Ou você não, porque você nunca foi jogador de futebol, você não vai poder criticar um jogador. Porque você nunca foi treinador, você não vai poder criticar um treinador. Então, eu não critico porque quero ser presidente, não serei candidato. Podem me cobrar isso. 2022, que é logo ali, não terá o nome de Branco Almeida encabeçando chapa de conselho diretor. Eu apenas sou torcedor, entenda uma coisa. Eu sou torcedor, saí da arquibancada, Tilé. Eu era líder de torcida organizada, eu fui menino, Isaura Maria pode registrar isso, no meio do Leões da Fiel, junto com Carlinhos, com Ovelha, com os Cambau a 4. Fui diretor da torcida jovem, torcida organizada do Vitória. Muitos que saíram da jovem se juntaram para fundar o que é hoje a maior torcida do clube, que é os Imbatíveis. Então, eu venho dessa origem e continuo com essa visão. Agora, se um dia eu tiver uma condição, o discurso vai mudar. Mas hoje o discurso é reto e direto. Eu não serei candidato em 2022, então eu não quero puxar tapete de presidente para ocupar a vaga dele. Muito bem. Branco, querido, quero lhe agradecer pela sua participação aqui. Acho que foi uma live super interessante, né? Percebo que teve muita gente nos assistindo, embora não consiga enxergar o número aqui desse momento. Porque já chegou a ter pico de 90. Chegou a ter pico de 90. Então, chegou. Estamos em 85, 86 agora. Muito bem. Então, isso mostra que foi uma live bem assistida, né? E que ela vai ficar arquivada no nosso canal do YouTube, que não é Antônio Tilemon, o canal do YouTube é Papo com Tilé, né? Onde mais de 150 lives estão já registradas lá. E se o cara não pôde assistir hoje, pode assistir amanhã, pode assistir daqui a 6 meses, pode assistir daqui a um ano, porque ela vai ficar lá no arquivo das lives realizadas aqui. Com alta tecnologia, né? É bom a gente dizer isso. Alta tecnologia. Agradeço, vou ficar mais bonito na live graças a Léo Tilemon, rubro-negro, a quem eu mando um abraço carinhoso. Não podia perder essa oportunidade. É verdade. Você vê como eu pratico a democracia, né? Dentro de casa. Não. Pois é, Léo Tilemon, pessoal. Léo Tilemon é rubro-negro, filho de Tilé, Léo Tilemon. É rubro-negro. Na base do Vitória durante uns 6 anos. Foi goleiro da base do Vitória. Durante uns 6 anos. Até que eu o tirei, porque vi que ele não iria ter sucesso, porque a concorrência era estrondosa, né?
Aí coloquei no Colo-Colo de Léus, logo depois do Colo-Colo ter sido campeão baiano em 2006, para ele disputar o Júnior. Com isso, fiz o DVD dele, mandei filmar todos os 8 jogos que ele fez no Júnior do Colo-Colo. Fizemos um DVD e mandamos para uma universidade dos Estados Unidos. Na mesma hora ele foi aprovado, deram bolsa de estudo para estudar lá, de graça, morando na faculdade, todas as despesas pela faculdade, né? E ele tinha o estudo e dava o futebol dele como goleiro a Ceylon Internacional, né? Mas é isso, meu querido. Quero lhe agradecer aqui a sua participação, foi muito bacana mesmo a sua participação aqui comigo, né? E colocar à disposição. Se tivermos a chance de um repeteco daqui a algum tempo, né? Tenha certeza que seu amigo estará à disposição. Um abraço, meu querido. Será uma honra, foi um orgulho para mim, Tilemon. Muito obrigado por me dar essa oportunidade. E eu queria, antes de encerrar, deixar uma mensagem para todos, independente de quem torce para quem. Vamos esquecer a camisa agora, vamos falar de Papai do Céu. Deus mudou a minha vida. Deus me resgatou do mundo e me trouxe para servi-lo. A minha vida é muito melhor com o coração preenchido pelo Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Amém. Que Deus dê livramento a todos vocês dessa maldita pandemia que está tragando tantas vidas. Que vocês possam ter paz, sossego e prosperidade. Porque com essa pandemia está se apertando muito a vida econômica, financeira de todo mundo. Então que Deus possa ter a misericórdia lançada sobre todos vocês, mas que vocês entendam também que não é uma via única, é de mão dupla. Você faz para Papai do Céu e Papai do Céu faz por você. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, Nação Rubro-Negra, um abraço. Antes de encerrar definitivamente, eu tenho 2 colocações a fazer. Primeiro, que eu estou realmente assim, muito preocupado com o estado de saúde do nosso querido amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração, Roberto Otti, né, conselheiro do Vitória por muitos anos, e que foi um dos responsáveis, eu estou dizendo isso aqui porque na época eu era repórter mesmo, daqueles que, modéstia à parte, sempre estava dando uns furos, né? Foi um dos responsáveis pela ida de Milton Mota e que mudou a vida do Vitória quando o Mota foi para o Vitória, né? Aquela jogada gente de pau. Aquela leva de 52 jogadores que tiraram do Bahia e tal. Ele me contou isso. Roberto Otti tem serviços extraordinários prestados ao Vitória. E está realmente numa situação muito complicada numa UTI. Há 3 dias já com febre, a febre não cessa, ela diminui um pouco, mas não cessa, né? É um quadro difícil porque está atingindo o coração. Então, já que você falou em Jesus, falou em Deus, vamos orar para que o nosso querido Roberto Otti... Por um milagre, que Deus é o Deus do impossível. Né? Roberto Otti foi um cara do bem, Eu conheci o pai dele, Arturo Otti, também, outra pessoa, sempre me tratou com muito respeito, com muita consideração e muito carinho, né? E uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. Qual era a pergunta tradicional que ele fazia sempre nos meus papos com você? Você falou de pandemia, eu me preocupei com ela. Como é que está a mamãe? Qual? Ah, verdade. Você pela primeira vez você ia falhar, porque você é 101% com isso aí. Você não conversa uma única vez, em nenhum momento, que não pergunte por minha mãe. A mamãe está aqui, está isoladinha aqui. Às vezes dá uns vacilos aqui, a gente corrige, ela se zanga. Tem sofrido, porque 1 ano, praticamente ela está completando agora, quase não sai de casa, muito difícil ela sair. Tem sido difícil para ela, para meu filho também, mas a gente confia no Senhor e estamos aqui com todos os cuidados. Mas a mamãe está aqui do lado, está uns 5, 6 metros de mim aqui. Manda um beijão para ela, viu? Manda um beijão pra Vou mandar sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ela lhe tem muito carinho, tenho certeza. Um abraço, Tilé. Um abraço, querido. Tudo de bom para você aí.